Esclarecendo sua dúvida. O quadro Esclarecendo de hoje é com o psicólogo Cleiton Nascimento, especialista em saúde mental, neuropsicólogo e professor de psicologia. A gente vai falar sobre o caso do Lázaro, não é? Que não é o Ramos, é o Lázaro Barbosa. As buscas entram aí no 13º dia, com denúncia de moradora que o teria o visto, né? Então, ontem, inclusive, pegaram a cadela que participou da operação lá em Brumadinho para achar os corpos, para participar das buscas. Voluntários doam alimentos para os mais de 270 policiais que seguem trabalhando na ação. E a moradora disse que tinha visto aí o Lázaro, mas a verdade é que até agora ninguém conseguiu localizá-lo. Já são 13 dias. Mas com este episódio de Lázaro, sempre surgem os questionamentos. Que tipo de comportamento é esse? E por que pessoas como o Lázaro, foi não foi, aparece por aí? Para explicar melhor pra gente o que diz a ciência a esse respeito, vamos conversar agora com o Dr. Cleiton. Prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Opa, prazer bastante. Boa tarde. Agora são telespectadores também, exato. Né? Tá no rádio, telespectadores e ouvintes, né? A gente já não fala mais só ouvinte. Exato. E é um tema bastante delicado, né? A gente está falando sobre transtornos, sobre distúrbio. Uhum. E o que a gente vai conversar um pouco sobre isso é muito delicado. Tem um peso... Deixa eu pedir para o senhor falar mais próximo do microfone. Não, falando só dessa questão de ser é muito delicado. É o que a gente vai conversar sobre, sobre esse quadro agora tá. Muita gente avalia que não tem nada de problema psíquico nisso aí. Tem gente que relaciona a rituais de magia negra. Há explicação para o indivíduo que tem um comportamento como esse, doutor? O que é que a ciência diz? Justamente o que eu estou tentando. Antes de eu começar a falar, eu já começo a dizer, é delicado, porque o que a ciência vê, o que a gente estuda, né, quando vai se colocar num momento como esse, né, diante da sociedade, né, vai trazer, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, hoje em dia também tem mais esse campo, a sociedade ela vai ter uma dificuldade de aceitar, né, o que se traz, o que a gente estuda, o que a gente tem como resposta para um caso como o de Lázaro. Né? E aí você me pergunta... se há uma explicação para alguém que age como o Lázaro está agindo. Isso. O que a gente vem escutando muito ultimamente é um quadro de o psicopata, né? Que é um termo que inclusive é bom deixar bem claro que ele não tem classificação na ciência. Não existe psicopata nos livros de psiquiatria e também não tem nos livros de psicologia. Né? A gente não estuda esse termo psicopatia, que foi criado em uma outra ciência, né? No campo dos juízes, do direito, aí se criou o termo psicopata. E foi ganhando corpo isso há centenas de anos, e hoje, se a gente for procurar, não existe uma classificação que a gente possa dizer, a partir desse diagnóstico, né, Lázaro é psicopata. E se vocês observarem, sempre que falam em psicopatia, em jornalismo mais sério, eles usam até aspas na hora de escrever psicopata, né? Porque não existe. O que a gente lê é o transtorno, né, de personalidade antissocial, que é um termo até um pouco usado, no sentido de que a gente não tem isso todo dia. Você falou aí agora há pouco, vira e mexe a gente encontra um caso como esse. Né? É um adoecimento na personalidade. Né? Que a gente tem doença aqui, inclusive na nossa personalidade, a formação de nossa conduta. Aí, um desses adoecimentos é o antissocial, que aí se a gente for detalhar isso, vai se estender um pouco. Agora, o que chama a atenção é que algumas pessoas acabam querendo se espelhar nele para praticar o mesmo ato. Por exemplo, a polícia encontrou alguns perfis de pessoas que estavam incentivando atos como o de Lázaro e até querendo repetir. Inclusive um foi preso, chegou a ser morto em troca de tiros com a polícia essa semana, porque ele não só estava elogiando o Lázaro nas redes sociais, como disse que também ia fazer o mesmo. E a polícia foi lá e ele reagiu no confronto e acabou morrendo. Então, esse tipo de comportamento pode estimular outras pessoas também a se comportarem igual? Eu sempre vou falar, eu também não repita mais, mas é muito delicado falar isso, né? Pega esse caso do rapaz que vai estar repetindo o comportamento do Lázaro.
Né? E o que acontece, Cleiton? A partir daquilo que está mostrado na TV, no rádio, a gente não vai diagnosticar, a gente não vai dizer que aconteceu, o que não aconteceu. Inclusive, com Lázaro, a gente vai trazendo, né? O psicopata, ele está trazendo toda essa dificuldade social, para ele mesmo também. Né? E como é que vai ser a conduta depois? Não, depois que ele ser capturado ou se entregar, que também tem isso. Vai ter uma hora que ele pode cansar e se entregar. E para ele é melhor. Ele começa a pensar assim, o que tem o quadro de transtorno de personalidade antissocial. Ele foi encontrado hoje ele mancando, né? Então talvez chegue uma hora que ele se entregue se alguém não conseguir. Porque ele não vai se entregar para a sociedade em momento nenhum. Né? É só para os helicópteros, a polícia, porque ele vai pensar, eu vou preso e depois eu fujo. Né? Não é narcisismo, mas tem muito... Inclusive ele já fugiu uma vez da prisão, né? 2015, 2018 foi preso e conseguiu fugir. É do quadro de quem tem esse transtorno, esse adoecimento. O pensamento uma hora vai chegar nisso. Se não pegarem ele, mas vocês vão ver que tem um momento que ele vai se entregar. Tenta negociar, mas se entrega. Agora, doutor... Por conta que ele vai querer fugir. A ideia é, eu vou ficar ali, né, e alguns meses eu vou planejar uma fuga para continuar tudo novamente. Né? Algumas pessoas associam também ao satanismo, o candomblé, não o candomblé propriamente dito, mas diz que isso é coisa do diabo. Por exemplo, encontraram alguns despachos, como chamam, em algumas localidades perto onde o Lázaro sumiu, e que, por sinal, membros de terreiros puseram uma nota dizendo que aquilo ali não era de Lázaro, era deles, e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tem ligação, doutor, essa espiritualidade, isso que falam, de que de repente pode ser algum pacto diabólico que ele teria feito ali? Faz sentido? Pode ser isso? Não, a gente não vai ter histórico, a gente não vai responder dessa maneira, né, de que é através das religiões. Porque se eu for falar assim, candomblé, aí parece que eu estou direcionando que o candomblé, né, se eu falar assim, o evangélico, o católico, não, das religiões como um todo, ela não vai trazer esse impulso para o comportamento criminoso. Que, na verdade, o comportamento criminoso, eu até deixei bem detalhado, se fala muito. Agora há pouco você falou da latinha, né, dessa pessoa. Isso aí é um quadro de transtorno. Está bebendo, está embriagado, depois que é feita a vistoria no carro, ainda encontra mais bebida. Já é um quadro de transtorno. Agora, porque tem níveis, né, moderado, leve, grave. E esqueci, estava falando alguma coisa. Com relação à ligação do... A religião. E aí a gente não vai direcionar que, por conta da religião, ele vai se tornar um criminoso ou vai agir de um comportamento errado. Não. Né? Agora tem as questões lúdicas. Né? Então a vela, né, traz luz, né? As velas coloridas, ou uma mandala. Né? Mas de repente, se a gente for estudar o que é uma mandala, o que é um desenho na parede, uma estrela, o que é. Aí tem as questões lúdicas, que quem tem esses quadros de transtorno se atenta muito a isso, mas não a religião em si. Tem jeito para um cidadão como esse? Tem tratamento para isso? A pergunta é tão fácil, né? Agora, para responder, todo adoecimento, toda dificuldade, todo transtorno, todo sofrimento emocional ou psíquico, ele vai ter um acompanhamento. A gente fala cura não, né? Mas vai se conseguir muito. Nesse quadro específico do que a gente está tratando, né, o transtorno de personalidade antissocial, que a sociedade usa como psicopata, eu até tenho dificuldade de lembrar o nome, psicopata, porque a gente não lê, a gente não usa isso. O transtorno de personalidade antissocial não tem cura. Primeiro passo, porque ele não se vê doente, ele não se percebe, né? Quem está causando isso é a sociedade. Para ele, é o jornalismo que quer audiência. Para ele, é a polícia que está inventando trabalho. Para ele matou... Mas Cleiton, ele matou a família. Porque a família não atendeu ao que ele pediu. Né? Ele não vê como errado, ele não vê como esteja praticando um crime. Não existe lei no pensamento, no olhar dessas pessoas que têm traço de transtorno de personalidade antissocial. Inclusive, deixou cartas e afirma que vai matar mais pessoas até que a polícia pare de procurar. É realmente um negócio... Ele está meio que... Ele está dizendo assim, me deixem. Pode acontecer de eu matar 6 ou 7 ou 8 pessoas? Pode, mas que problema tem? Isso para ele. Na cabeça dele. Para ele. Muito bem. Então, vamos continuar acompanhando este caso. Já são 13 dias. Como o senhor falou, pode haver dele cansar disso e resolver se entregar. Pode acontecer, pode. Pode cometer suicídio também? Não.
Porque é por isso que eu falei do narcisismo, é muito grande isso. A gente está conversando aqui, se a gente fosse numerar de 1 a 100, a gente não chegou em 1 ainda, para se falar desse transtorno. Então, ele passa pelo narcisismo, aquela pessoa que quer aplauso. Mas não é isso. Né? Então, ele não vai se matar, ele não vai tirar a vida dele, que é um astro. E, inclusive, tem pessoas que já estão, né, como você falou agora, querendo... Elogiando então, a... porque essa pessoa já tem também no histórico. Né, no pensamento, nas ideias dessa pessoa, ele tem essa predisposição para isso. E agora está acontecendo. Tem alguém que está ali chamando a atenção, dessa vontade desse cidadão, vamos dizer, que a gente até então pode dizer. É uma coisa incrível, né? É muito delicado. Tomara que a polícia... Eu fico imaginando como fica a cabeça das pessoas que moram no entorno. Eu vi que uma grávida dormiu no posto policial com medo de ir para casa. É muito difícil. Né, tudo pode acontecer. Para os policiais que estão trabalhando numa operação como esta, é uma coisa louca. E hoje em dia é ainda mais difícil, porque ele está furtando celular e carregador. Exato. E aí ele vai ter GPS na mão. Né? Ele consegue fazer todo. Ele tive aqui agora, voltar. Isso, quando a gente estuda lá atrás, 80, 100 anos atrás, quando se fazia isso era mais difícil. Ele estava sozinho ali. Quando levava uma bússola mais fora. E agora ele está com o celular. Hoje pela manhã entrou numa casa, pegou um carregador. Né? Provavelmente ficou carregando o celular ali. Né? Tem toda uma estratégia. É muita inteligência, não afeta a inteligência quem tem esse quadro de transtorno de personalidade antissocial. A capacidade de se esquivar. E usa uma energia, a energia que a gente tem naturalmente, e a gente não tem percepção dessa energia que a gente tem. Eles usam toda essa energia. Para finalizar, doutor, a mãe dele fez um apelo emocionada, a esposa com a filha também. Isso, de certa forma, influencia a fazer o indivíduo voltar atrás? Não, em nada. Em nada. Forçaram minha mãe a falar aquilo, eu sei que ela não queria. E nada chega nele. Assim, falando bem simples. Né? Sim. Nada vai conseguir chegar no que ele está. Quer falar muito. Se eu for começar, enquanto mais isso acontece, ele está se vendo. Ele vai na internet, ele bota um Wi-Fi, alguma coisa, um móvel, e ele vê o que ele está causando nacionalmente. E vai instigando ainda mais isso nele. Acaba se tornando... Eu sou isso, Né? Ok. Doutor Cleiton Nascimento, muito obrigado pela sua participação com a gente, viu? Obrigado pelo convite. Muito esclarecedor. Aqui na cidade da Vitória, o senhor atende onde? É na Clínica Santa Rosa. Clínica Santa Rosa, que fica no bairro da Matriz, né? Fica no bairro da Matriz, isso. E qual a sua rede social? Cleiton Nascimento, 1. Pronto, vamos seguir lá, Dr. Cleiton Nascimento 1, e você fica por dentro de dicas aí relacionadas à psicologia e pode fazer inclusive sua consulta. Doutor, obrigado pela participação. Um abraço, muito obrigado. Vamos agora para Edmar Lima.